irmãos, então vamos agora meditar na Palavra de Deus. E eu peço que abram as Bíblias em Romanos 1:17. Romanos 1:17. Este é um versículo que nós deveríamos saber de cor. Romanos 1:17. Muito bem, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu vou ler o versículo 16. Pela fé, exatamente. Eu vou ler também o versículo 16 para entendermos o contexto, porque nos fala do Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Até aqui, este foi o versículo bíblico que inspirou e impulsionou Martinho Lutero com o grande acontecimento da Reforma Protestante. Hoje nós vamos, no nosso estudo, focar mais a parte histórica da Igreja. Ou seja, cada ano, na altura final do mês de outubro, 31 de outubro, é recordada a Reforma Protestante. E é importante nós sabermos o que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento religioso para a renovação, que pretendia a renovação da Igreja Católica Romana. E ocorreu na Europa Central, na Alemanha, por causa da grande insatisfação com atitudes da Igreja, da altura, que estava a levar a uma decadência religiosa da Igreja Católica Romana da altura. E esse movimento da Reforma levou depois à criação e ao surgimento de várias igrejas que se apresentaram já fora da Igreja e da autoridade do Papa Católico. Portanto, a Reforma Protestante, que é recordada sempre no último dia de outubro, cada ano, a Reforma Protestante é normalmente datada desse dia 31 de outubro de 1517. 1517. E o que é que aconteceu? Nesse dia, um monge alemão católico romano, que também era professor, que se chamava Martinho Lutero, ele afixou as suas 95 teses na porta da Igreja Católica na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E essas teses eram um protesto contra diversos pontos doutrinários e de prática da Igreja Católica Romana. Portanto, estamos a falar da Igreja Católica Romana e a Reforma teve a ver essencialmente com essa Igreja. Por isso, a Reforma Protestante foi um movimento que propôs o quê? Propunha uma reforma, uma mudança no catolicismo romano. E desse movimento de reforma, vêm também as conhecidas 5 solas. Sola Scriptura, só a Escritura, Solus Christus, só Cristo, Sola Gratia, só a graça,
sola fide, só a fé, e soli deo gloria, unicamente glória a Deus. E nessa altura, em 1517, uma das principais práticas condenadas pelo monge católico Lutero era a conhecida prática das indulgências. Indulgências. E o que é que são, o que é que eram as indulgências? Era uma prática pela qual o Papa, que é o líder da Igreja Católica Romana, oferecia o quê? O perdão dos pecados das pessoas que compravam, pagavam essa indulgência, portanto, adquiriam uma indulgência e o Papa perdoava os seus pecados. E também dizia que diminuía as penas daqueles que já tinham morrido e estavam as suas almas no purgatório. Purgatório que, como nós sabemos, não é bíblico, não é mais uma invenção católica romana. Quem comprava essas indulgências tinha esse benefício. Os pecados eram perdoados e quem estava no purgatório saía de lá ou tinha as suas penas diminuídas. E o monge católico Lutero, ao ler esta escritura, essencialmente esta, que é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus e que o justo viverá pela fé, então ele viu que as indulgências eram exatamente o contrário. E daí ele ter querido como que mostrar à Igreja o seu erro e protestou contra isso e afixou aquelas 95 teses. Esse foi um dos principais motores que o impulsionaram para a sua atitude e surgiu uma ruptura com a sua Igreja, a Igreja Católica Romana. Agora, quando é que surgiu este termo protestante? Protestante. Esse termo apareceu 12 anos mais tarde daquele dia em que Lutero se manifestou com as suas 95 teses. Houve um concílio, ou seja, este gesto de Lutero no dia 31 de outubro teve um grande impacto e 12 anos depois a Igreja promoveu um concílio, o concílio de Spira, numa cidade na Alemanha que se chama Worms, em 1529, e aí os seguidores já tinham decorrido 12 anos, os seguidores de Lutero, chamados luteranos, protestaram contra as decisões que estavam a ser tomadas nesse concílio, nessa reunião em Spira. E é daí que surge, porque eles protestaram contra o que se estava a decidir nesse concílio, daí surge o termo protestante. Mas agora um fator importante, que é o seguinte: não é correto, biblicamente, concluir historicamente que todas as igrejas que são denominadas evangélicas, ou por exemplo como a nossa igreja, a Igreja Evangélica Batista, de denominação batista ou evangélicas, não é correto dizer ou pensar ou achar que estas igrejas passaram a existir por causa da Reforma. Ou seja, a Reforma não deu origem às igrejas evangélicas ou às igrejas batistas. Ou seja, os evangélicos e batistas não se pode pensar que eles são protestantes também ou reformados. E porquê? Vamos ver isso melhor, porque essa não é a verdade histórica. Ou seja, as igrejas evangélicas e batistas não existem por causa da Reforma. Veremos isso melhor noutra ocasião, mas
Posso adiantar, e todos nós sabemos, Jesus disse, quando fundou a sua igreja, disse que as portas, disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, Jesus estabeleceu a sua igreja e essa igreja não se perdeu. Sempre houve ao longo da história, desde o início com Jesus e da igreja depois em Jerusalém e todas as outras, sempre houve igrejas fiéis, bíblicas, que anunciavam o Evangelho. Embora tivesse havido grandes desvios que houve, depois na igreja principal, a igreja dominante, a chamada Igreja Católica Romana, mas sempre houve, a igreja de Jesus não se perdeu, não se pode dizer, a dada altura a igreja de Jesus perdeu-se completamente. E em 1517, então é que voltou a haver. Não. A igreja, o movimento da Reforma pretendeu reformar a Igreja Católica. Mas havia outras igrejas que não estavam debaixo da autoridade do Papa. Portanto, para dizer que os evangélicos e os batistas e outras denominações não existem, nem devem a sua existência à Reforma protestante. Quais são então os grupos que são realmente reformados ou protestantes? Portanto, reforçar historicamente os denominados evangélicos, batistas. Porque é que nós dizemos que eles não são protestantes? Porque nunca pertenceram à Igreja Romana Católica. Eles não foram tirados da Igreja Católica, não saíram da Igreja de Roma. Como, por exemplo, Lutero era um monge católico. E ele protestou contra a sua igreja. Calvino, também um reformador, que também era sacerdote católico. Zwinglio e outros. Esses reformadores, que são chamados de facto protestantes, esses sim saíram da Igreja Católica. Por exemplo, a história da Igreja Batista, em particular, é anterior, ou seja, a Igreja Batista existia, batistas, e que tinham também conhecidos como anabatistas, existiam muito antes de 1517. Aliás, igrejas que não eram romanas, como os batistas e outras, que não se aliaram aos ideais da Reforma, na altura a seguir a 1517, conheceram até perseguição por parte de alguns reformadores por essas igrejas não concordarem com tudo, com todos os ideais da Reforma. A história registra isso. Portanto, quem são, de facto, os reformados protestantes? Na Alemanha temos os luteranos, que são os que depois seguiram Lutero. Em França e na Suíça, por exemplo, a Reforma teve outros líderes, como João Calvino, que era francês, e Ulrich Zwinglio. A influência de Lutero na Reforma atingiu os Países Baixos, aquela região que hoje é a Holanda, Bélgica, os países nórdicos da Escandinávia e outros países também, que também saíram do domínio papal e são igrejas, tornaram-se igrejas protestantes e reformadas. Portanto, todas estas sim são chamadas igrejas protestantes e reformadas. E depois, dentro do protestantismo, ainda existem algumas diferenças, divisões. As duas principais, temos as igrejas reformadas, por um lado, e temos outras reformadas luteranas. Olhando, por exemplo, para a igreja na Inglaterra, que também passou pela reforma, mas de uma maneira diferente,
por motivos diferentes, por causa do casamento do rei Henrique VIII, que levou também à separação da Igreja de Roma. E daí veio a surgir a Igreja Anglicana, na Inglaterra, ou Episcopal. Vamos ver algumas observações simples que nos mostram que os denominados evangélicos, como nós somos, batistas, diferem muitíssimo dos protestantes em vários pontos. Por exemplo, os protestantes que vieram da Reforma olham para uma personagem que foi como que o seu fundador. E muitas igrejas dessas até usam o próprio nome do fundador. Por exemplo, os luteranos. São igrejas protestantes, reformadas, que vão na linha do monge Lutero, que foi o grande impulsionador da Reforma. Na Alemanha. Depois temos, por exemplo, reformados na Suíça e em França. Foram essencialmente fundadas pelo monge francês, que também foi depois um reformador, João Calvino, e Zwinglio, um suíço de língua alemã. E ambos atuaram muitíssimo e essencialmente na Suíça, nas cidades de Geneve e Zurique. E são essencialmente reformados de linha calvinista. João Knox foi um reformador, foi um discípulo de Calvino, fundou a Igreja da Escócia. Temos Thomas Cranmer, que reformou a Igreja da Inglaterra, chamada Igreja Anglicana ou Episcopal, em 1574. Temos depois outros reformados, protestantes, como os metodistas, que tiveram como fundadores os ingleses João e Carlos Wesley, que eram irmãos, e George Whitefield. Portanto, que diferenças há então entre estas igrejas reformadas, protestantes, que saíram do domínio da Igreja Católica, do domínio do Papa? Diferenças entre elas, essas igrejas que são reformadas e são protestantes, e, por exemplo, os evangélicos e os batistas. Se nós pensarmos, então, mas quem fundou, qual é a origem dessas igrejas? Por exemplo, batistas que vêm mais de trás, não há um fundador para elas. Nunca foram, de facto, protestantes nem reformados, porque não saíram, não estavam dentro do domínio da igreja dominante, que era a Igreja Católica Romana. Os batistas, por exemplo, o que é que creem? Diferentemente dos protestantes e dos reformados. Somente a palavra de Deus é suficiente para a sua fé e prática. Só a palavra de Deus. Seguindo 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, vejam a Escritura, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Já as denominações protestantes, além da Bíblia, que seguem a Bíblia, mas além da Bíblia, por exemplo, a Igreja Presbiteriana e outras, que são reformadas e que se intitulam mesmo protestantes, têm credos, cânones, catecismos, com vários padrões doutrinários. Por exemplo, tem o Catecismo Maior, o Catecismo Menor de Lutero, para as igrejas luteranas, a Confissão de Augsburgo, a Confissão Helvética para os reformados da Suíça, o Catecismo de Heidelberg, o Catecismo de Westminster, que é a base, por exemplo, da Igreja Presbiteriana, o Cânon de Dort e outros, podemos aqui enumerar muitos outros catecismos que são relevantes, muito relevantes,
para as igrejas protestantes, baseiam ali a sua prática, a sua doutrina, nesses catecismos. As igrejas batistas, evangélicas, não têm nenhum catecismo. Usam somente a Bíblia, a palavra de Deus. Também os batistas creem que Cristo, e somente Cristo, é o cabeça da igreja. Quer dizer, não há um homem sequer que tenha superintendência das igrejas batistas. Porquê? Elas são autónomas, são independentes. As igrejas batistas são autónomas e independentes. Apesar de poderem colaborar em projetos comuns com outras igrejas, mas não estão debaixo de um domínio de uma convenção, de uma aliança, são independentes, como eram todas as primeiras igrejas do Novo Testamento. Também queremos de coração numa igreja livre, num Estado livre. Cristo ensinou acerca da igreja e do Estado, que cada igreja tem o seu lugar, e o Estado também diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. É por isso que nós acreditamos na separação entre a igreja e o Estado. Não pode haver união entre o Estado e a igreja. Ao contrário, todos os reformadores protestantes, todos, fizeram igrejas estatais com os seus seguidores. A maior parte de hoje ainda das igrejas chamadas protestantes têm uma ligação fortíssima com o Estado. Também nós queremos fortemente na responsabilidade individual perante Deus. Porque a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quer dizer, não é um sacerdote da igreja que é o responsável por nós. Não é a igreja que é responsável por nós. Cada um de nós somos membros da igreja e temos uma responsabilidade individual perante Deus. Nenhum de nós é salvo porque os nossos pais são crentes. Não somos salvos porque nos identificamos com uma religião. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, diz a palavra de Deus. Também nós sempre acreditamos, e essa é a prática da Igreja de Cristo desde o início, no batismo na água por imersão total da pessoa que se converteu ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas nenhum dos reformadores creu ou praticou este ensino que encontramos na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus nós vemos que a fé em Jesus e o arrependimento estão sempre primeiro, e só depois da pessoa manifestar a sua fé em Jesus e o seu arrependimento, ela deve ser batizada na água. No dia de Pentecostes, Pedro pregou em Atos 2,38 e disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Isto mostra claramente que na Igreja de Jesus, desde o princípio, não havia batismo infantil, batismo de crianças. Porquê? Porque as crianças não têm a capacidade de se arrepender. Uma criança, falamos de bebés, crianças que têm a idade, não têm a possibilidade nem capacidade de reconhecer o seu pecado, de se arrepender e crer em Jesus para depois serem batizados. Porque foi assim que Pedro pregou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Cada um seja batizado individualmente. Portanto, a história da Igreja nos diz que não havia, nem pode haver, biblicamente, batismo infantil. Nenhum descrente deve ser batizado na Igreja. Uma criança que não pode crer, um bebê de tenra idade, se não pode crer, ainda é um descrente. Só os crentes podem ser batizados. Mas os reformadores ainda seguiram
essa prática que era a prática comum da Igreja dominante, a Igreja Católica Romana. Ao contrário disso, as igrejas batistas e outras que não eram igrejas do domínio romano sempre praticaram, como igrejas fiéis, que sempre houve igrejas fiéis desde a sua fundação por Jesus, praticavam a doutrina de Cristo, dos apóstolos e da palavra de Deus. Também, por fim, os batistas, crentes evangélicos fiéis, tendo como base a palavra de Deus, sempre creram numa igreja que é constituída e formada por pecadores, arrependidos, nascidos de novo e que colocaram sua fé e a sua confiança no Salvador Jesus. E é por isso que lá em Atos 2,41 diz que somente aqueles que receberam a palavra de Deus, diz, eu vou ler Atos 2,41, que nos mostra a prática correta da igreja. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Esses são os que são batizados, são os que recebem a palavra dos que creem em Jesus, recebem a palavra do Evangelho. Esse é o ensino bíblico e que foi praticado pelas igrejas que permaneceram ao longo dos séculos fiéis e obedientes à palavra de Deus. Em conclusão, o movimento da Reforma foi, sem qualquer dúvida, muito importante, historicamente, sem dúvida, permitiu e impulsionou muito a liberdade religiosa que na altura não existia. Teve um impacto espiritual bastante vasto e positivo em muitos aspectos. Mas, ao olharmos para aquilo que nós estivemos aqui a ver, nós temos que concluir que as igrejas que hoje são chamadas evangélicas, batistas, igrejas que, na sua história, nunca pertenceram à Igreja Católica, não são protestantes. É por isso que nós dizemos que nós não somos protestantes, nem nas nossas origens, nem nas nossas doutrinas, nem nas nossas práticas, porque nunca estiveram essas igrejas ligadas à igreja dominante que era a Igreja Católica Romana durante séculos. Antes e depois da Reforma, essas igrejas mantiveram a sua identidade, continuaram fiéis às Escrituras, mantiveram a fidelidade aos ensinos de Jesus, dos seus apóstolos e da palavra de Deus. Amém.